A paz do Senhor, queridos irmãos, povo de Deus, estimado professor, estamos mais uma vez neste momento tão especial para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Estamos nesta feita numa lição bastante especial, que é a lição 2 para pré-adolescentes, cujo tema é dons espirituais, o que significam, né? Sempre existirá, quando estudamos alguns temas mais específicos na palavra de Deus, dúvidas. E uma delas é a respeito dos dons espirituais, que certamente o seu aluno terá que tirar essas dúvidas com o senhor, estimado professor. Por isso que é muito importante este momento, uma lição que nos trará ricos ensinamentos no dia de hoje. Amém? Me faço acompanhado aqui da querida irmã Rosângela. A paz do Senhor, querida irmã Rosângela. A paz do Senhor, irmão Gliner. É um grande privilégio, né, como sempre, poder estar aqui participando desse trabalho, né, junto aos professores e professoras de escola dominical, né, e pedindo a Deus que essa nossa conversa, né, essa nossa participação aqui na vida de cada um dos irmãos seja proveitosa, né, que nós possamos contribuir em algo, né, elucidar dúvidas e o que os irmãos puderem participar, perguntar, deixe nos comentários, né, procure a equipe do DENEC, que todo mundo está muito assim aberto, né, para tirar dúvidas, para chegar para os irmãos e trazer mais, acatar sugestões, tá certo? É um prazer estar com os irmãos e irmãs. Amém. Que bênção. Pois bem, a lição de hoje tem como texto base a carta do apóstolo Paulo à igreja de Cristo Jesus que estava ali em Corinto. Precisamente na carta, a carta aos irmãos em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Mas nós queremos também aqui nos determos no capítulo 14, versículo 12, que assim diz: Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. E essa é uma verdade, né, irmã Rosângela e estimado professor? Os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja, né? É uma graça, é uma dádiva, né? Um presente que é dado a Deus, de Deus para com nós, para com as nossas vidas, um presente de Deus para com as nossas vidas, mas que serve de edificação, né, para o crescimento espiritual do povo de Deus. E nós veremos no decorrer da nossa lição que muitas vezes essa essência, né, ela tem sido deturpada e muitos querem ter dons espirituais para se autopromoverem, né, se autoengrandecerem, e esse não pode ser o nosso objetivo. E você, estimado professor, tem que passar essa lição rica, né, para os seus alunos. Amém? Sobre esse ponto aí, né, a gente vai ver, né, que as crianças, elas passam a reproduzir esse comportamento, né, inclusive sobre os dons, né, e aí a gente vendo a lição, a gente vai trabalhar aqui especificamente para os adolescentes, né, os pré-adolescentes, mas a gente já vê que desde criança, né, aquelas crianças bem pequenas que vêm sendo criadas na igreja, né, muitas vezes elas vão chegando perto desse aspecto que o irmão pontuou, né, de ter um certo orgulho, de querer aparecer. Então, a gente precisa trabalhar também isso, né, com relação a esses dons, né, quando chega um novo convertido na igreja, que vem muito cheio de curiosidade para saber como é isso, né, e mais especificamente com os nossos alunos de escola dominical na classe dos pré-adolescentes. É verdade, irmã Rosângela. Inclusive, seguindo esse parâmetros de objetivos, né, que nós estamos aqui discutindo, a nossa lição ela elenca alguns objetivos fundamentais que precisam ser alcançados, né? Como, primeiro, explicar que necessitamos
do batismo para receber os dons espirituais. É importante que o professor ele explique que há uma necessidade do jovem, né, do adolescente, do homem, da mulher, do rapaz, da moça, do senhor, da senhora, eles buscarem esse batismo com o Espírito, no Espírito Santo, melhor dizendo, porque é fundamental para a nossa vida, né? Como um revestimento de poder, é essencial para nossas vidas. Às vezes eu quero adiantar um pouco, mas eu vou me prender aqui porque tem muita coisa maravilhosa para a gente falar, né? E aí um segundo objetivo que a nossa lição também elenca, né? É ensinar sobre a distribuição dos dons e sua utilidade, né? Quais são os dons espirituais, quais são suas utilidades? A nossa lição ela vai enfatizar também. E um terceiro objetivo, que seria aqui é enfatizar, né, que o propósito dos dons é para servir a igreja. Que coisa maravilhosa. O propósito dos dons espirituais é justamente para servir a igreja. E como seria esse serviço, irmãos, Angela? Como é que a gente pode servir bem, né, ao Senhor através dos dons espirituais? A gente tem aqui no versículo 7, né, que diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então, a gente precisa se dispor, né, para essa utilidade na igreja, né? E a gente vai ver também aqui na lição, no decorrer da nossa conversa, né, que muitas vezes a gente pode ter um dom, pode ter vários dons, né? E isso não é motivo de engrandecimento, mas sim é uma responsabilidade diante de Deus, né? E diante dos homens, que a gente precisa ter muita consciência dessa responsabilidade e cuidar bem desse presente, né? Que o Senhor tem nos dado através do Espírito Santo, né? E aqui a gente gostaria de enfatizar também para os professores aqueles saberes, né, aqueles conhecimentos que os alunos eles precisam atingir. Então, no desenvolvimento da nossa aula, a gente precisa, ou junto com outro professor, com os outros professores que a gente trabalha na escola dominical, ou sozinho, não sei como, cada um tem uma realidade, então, trabalhar a aula a fim de atingir, né, os objetivos que o irmão Gliner elencou agora, e buscando fazer com que os alunos consigam sair afiados, né, nesses conhecimentos, né, que aqui a gente tem na lição que eu digo que é a florzinha, né? Então ele tem que eu vou ler aqui para os irmãos e irmãs, né, que diz assim: a Bíblia, o número 1, a Bíblia é a nossa fonte máxima de autoridade divina, confirma as experiências da promessa pentecostal, né? O conhecimento 2 é: o profeta Joel falou sobre o derramamento do Espírito Santo ainda na igreja, né? O 3 é: os apóstolos experimentaram o cumprimento da profecia de Joel e receberam o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda convencendo os ouvintes para que sejamos úteis no reino de Deus quando trabalhamos com amor. No quinto, os dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas por intermédio do Espírito Santo. E o sexto, os dons espirituais são fruto da ação do Espírito Santo no crente. Então, os nossos alunos, eles precisam sair, né, cientes desses 6 pontos, e aí a gente vai desenvolver atividades pedagógicas. Isso aí, a lição, ela traz algumas sugestões, mas a gente pode fazer diversas estratégias, né, para buscar diversas estratégias e criar, né? A gente tem essa criatividade que Deus nos deu, então tem que cutucar lá para ver, para ela aflorar na nossa sala de aula. Quem acha que não tem, mas tem, e aí desenvolver estratégias, porque é importante que a gente atinja esses pontos, né? Esses saberes dos alunos, e aí a gente pode trabalhar durante a lição e na próxima lição fazer tipo uma avaliação no final do trimestre. Então é necessário que a gente
também se concentre, né, nesses pontos que são cruciais, né, para que o aluno ele venha compreender a lição. Amém, é verdade, é verdade. E, irmã Rosângela, estimado professor, como a nossa lição fala muito sobre ministério, né, sobre atribuição, serviço, eu acho maravilhoso porque o nosso comentador, né, ele vai trazer já nesse primeiro tópico, os irmãos vão de observar sobre a necessidade de explicar que precisamos receber o batismo, né, com o Espírito, no Espírito Santo, para que também possamos receber os dons espirituais. E é nesse primeiro tópico que ele vai trazer algumas informações muito interessantes. E aqui ele vai falar, por exemplo, de como surge o batismo no Espírito Santo. Eu acho importante a gente fazer uma distinção justamente do recebimento do Espírito Santo, a qual nós o recebemos quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, no processo da regeneração, nós recebemos o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, que é um processo a posteriori, é que vai evidenciar esse chamado de Deus, né? essa atribuição que Deus nos dá através do ministério, a confirmação do ministério que nós recebemos do próprio Senhor, que se dá justamente com o batismo do Espírito Santo. E aí vai surgir diversas dúvidas, né? E uma delas pode ser: o que seria o batismo no Espírito Santo? Ora, o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder. E para que possamos exercer o ministério ao qual Deus nos entregou, né, nos atribuiu, né, através das nossas poucas limitações, porque nós somos pessoas muito limitadas, muito falhas, né, mas o Senhor teve misericórdia de nós, bondade. Eu vou entregar a esse rapaz um talento, a essa moça outro talento, e aí a obra de Deus vai se desenvolvendo. E aí surge justamente essa necessidade de que você, professor, coloque, introduza, né, na cabeça dos seus alunos que é necessário, é mais do que necessário, é extremamente necessário, é imprescindível que ele busque o batismo no Espírito Santo. E hoje em dia existem diversas seitas, né, que se dizem religiões, que não acreditam nem mais no batismo no Espírito Santo, né, tentam, de certa maneira, anular aquilo que Deus nos entregou através da sua palavra, né? Então, o batismo no Espírito Santo é uma evidência e ele precisa ser apresentado para os seus alunos. Os seus alunos precisam compreender, buscar o batismo no Espírito Santo, não é verdade, irmã? A gente precisa colocar isso para os alunos, né? Que existem outras denominações, outras linhas teológicas que não acreditam mais que haja esse batismo no Espírito Santo, mas nós cremos, né, que ainda esse Espírito Santo sendo derramado ainda hoje dessa forma, né, como nós cremos, né, com variedade de línguas, com cura, né, com interpretação de línguas, então com profecias, e aí a gente precisa deixar isso muito bem claro para os alunos, né, até porque a gente vê que o apóstolo Paulo, ele, lá no versículo em destaque, né, ele fala: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, né, então ele traz esse contexto, né, que os irmãos eles tinham ali aquela vontade de ter os dons e começavam no capítulo 14, ele vai falar, né, que a epígrafe é o dom de profecia superior de línguas, então tinha aquela questão lá que eu tenho um dom esse, dom aquele, né, como o irmão Guilherme colocou lá no início, e havia ali um certo orgulho, né? Cada um queria que o seu dom fosse melhor do que o outro, né? E aí o apóstolo ele vai dizer, né? Procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja
cresça espiritualmente, né? Então, é importante que o aluno ele saia da igreja, né, da aula da escola dominical, sabendo que o mais importante de tudo ali, ele é um canal de bênção, né? E aí ele vai precisar descobrir qual é o dom ou os dons, né, que ele tem para poder trabalhar ali na obra do Senhor, né? Não ser ali, não ficar ali só de enfeite na igreja, né? Então, explicar para ele, né? O menino vai perguntar, mas professora, aí o que são os dons, né? A gente sabe que tem alguns que estão na igreja há muito tempo, tem outros, e é um tema assim que causa muita dúvida, né? Mesmo os irmãos que já estão, às vezes recebem um ensinamento de uma forma assim diferente, não tão com tanta clareza, né? E a gente precisa se munir, né? De uma boa teologia. O próprio manual da escola dominical ele vem sucinto, né? E ter cuidado, muito cuidado com o material de internet, né? A gente sempre, quase toda aula, a gente coloca isso, porque por essa questão que muitos materiais eles vão trazer outras linhas teológicas, né? Então, a gente procurar seguir o nosso material, as nossas publicações. Amém. Essa análise é de extrema importância, né, irmã Rosângela? E como a senhora bem citou aqui, parece que existe hoje uma vontade, né, um antropocentrismo, né, um desejo de querer estar acima de outras pessoas. Isso até, eu falo isso, mas eu falo com todo o reconhecimento que todos nós somos assim. Isso é natural do ser humano querer ser melhor do que outra pessoa, né? E isso é em todos os lugares, isso não vai ser diferente na congregação, na igreja. Então, é importante compreender, estimado professor, que o seu aluno ele precisa sair da sala de aula, né, dessa lição tão maravilhosa, entendendo que os dons espirituais servem também como um princípio da humildade, porque ele vai servir a igreja, né, através dos dons espirituais que a ele foram entregues pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, vão ser instrumentos para que ele possa servir a igreja, né? E eu lembrando aqui de alguns dons espirituais, né, como o dom da cura, que o apóstolo Paulo faz questão de elencar também nessa nossa leitura do capítulo 12, né? Eu lembrei, uma vez eu era mais adolescente, né? Eu não acho que eu sou muito velho, não, mas eu era mais adolescente. E eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, basicamente, nesse período, quando eu fui a um círculo de oração e quando eu estava louvando ao Senhor, ao final, uma irmã disse que, enquanto eu estava louvando, ela via como saísse das minhas mãos chamas, né, como se fosse fogo, e ela dizia que Deus estava dizendo para ela que tinha me entregado o dom de cura, né? E aí passaram, glória a Deus por todas as coisas. Passaram-se alguns meses, né? Eu estava numa lan house, até como todo adolescente gosta de fazer de vez em quando, né? Jogar o videogame, né? E aí uma irmã também da minha igreja veio e disse assim: irmão Glênio, eu tive um sonho com você. A irmã não sabia de nada, que Deus tinha usado a irmã antes de oração para falar comigo. Ela disse: eu tive um sonho com você, e no sonho eu me via como se eu tivesse com a coluna quebrada, e você vinha, fazia uma oração e das suas mãos saía como se fosse algo, como se fosse um fogo, e de repente a minha coluna voltava ao normal, né? E aí eu via aquilo como uma confirmação daquilo que Deus já tinha falado, né? Só que aí a gente precisa do plano prático para a gente, porque às vezes a gente é meio incrédulos, né? A gente precisa do plano prático. E aí outro dia eu estava passando na rua e eu vi uma criança que estava se queimando em febre, né? Os pais estavam ali atormentados, angustiados. Aí quando o crente vai passando, né?
é comum eles falarem: vem cá fazer uma oração, vem cá rápido. Eles estavam desesperados, a criança estava se queimando de febre, e naquela ocasião eu pude fazer uma oração por aquela criança, e segundos depois, os pais disseram que a criança já estava melhorando, né, que o estado estava diminuindo. E aí eu pude ver, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que Deus havia confirmado o dom. E por que eu digo isso? Porque às vezes o professor fala, mas ele fala e ele não acredita, né? Às vezes ele está dando uma lição, mas ele às vezes não acredita, porque aqui não existe o aspecto material, aqui é o aspecto espiritual, né? É o aspecto espiritual, milagre que está sendo ocasionado ali. Às vezes a gente precisa dessas dosagens de milagres na nossa vida para a gente situar e entender que a vida não é apenas aquele mundo materialista, né? Mas é um mundo espiritual, um mundo qual... E é importante o professor, né, ele contar essas experiências próprias, né? Na sala de aula, o aluno já gosta de saber da vida do professor, né? Às vezes é para tomar o tempo da aula, mas é curiosidade normal do aluno. Não importa se é um menino lá pequenininho, do fundamental, se é aluno da pós-graduação, a curiosidade, ela é do ser humano, né? E é importante que a gente explore isso, né? A gente possa contar nossas próprias experiências, né? Como o irmão falou agora, e os irmãos também podem perguntar aos alunos, né? Olha, você já viu uma experiência dessa, né? Porque eles vão também frequentar círculo de oração, eles vão frequentar outros trabalhos e vão poder ver, ou em casa mesmo, né, com os pais atendendo alguém, ou indo buscar essa ação do Espírito Santo, nessa manifestação do Espírito Santo, ele se manifestando através de nós, para que a gente possa exercer esse dom, né? E quando o irmão falou também sobre essa questão das pessoas se engrandecerem, né, dessa falta de humildade, eu lembrei aqui, e até anotei aqui na lição, aquela passagem de Simão, o mago, né? Que ele se encantou ali, vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos, né, dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Então, a gente vê uma passagem bem grosseira ali, numa coisa assim, quando a gente olha, parece uma coisa bem ignorante, né? Você chega ali e oferecer dinheiro. Isso é bem dos nossos tempos, é de todos os tempos essa questão do dinheiro, mas alguém querer comprar um dom, né? E a gente vê muitas vezes, tem o caso lá de Eliseu, né? Que a gente vê que não recebeu dinheiro, né? E o seu moço foi atrás do pagamento. Então, a gente precisa pensar nesse aspecto também, ensinar os meninos, trazer, né, essas passagens, né, que as pessoas, às vezes, querem um bem em troca, tá certo? E o dom, ele não tem esse viés. Ele é, como o irmão bem pontuou, ele é um princípio, né? Ele obedece esse princípio da humildade, o princípio de você estar ali como servo do Senhor, né? Para ajudar, para edificar a igreja, né? E aí eu achei bem interessante essa passagem, né, de Simão, que queria o dom por dinheiro. E o dom só é dado, né, pelo Espírito Santo para aquilo que for útil, né? Chegou ali naquele momento que seja útil, ali o Espírito Santo quer glorificar o Senhor e ali vai ser derramado aquele poder. Não é na hora que eu quero, ai, eu vou ali e acabou-se, não. Então, isso precisa ficar muito claro para os meninos, né, da igreja. Amém, é verdade, é verdade. E algo que eu acho muito interessante, irmã Rosângela, estimado professor, é sobre os aspectos da distribuição, né, dos dons espirituais que o autor também ele traz no tópico 2, né? E a gente não precisa se deter aqui neste momento a
todas as utilidades, né, de cada dom espiritual. A gente passaria aqui talvez a tarde inteira, a noite inteira, a manhã inteira, a depender do horário É que bom você... demais. É muito assunto, né? A depender do horário que você está aí estudando, né? Mas aí é uma lição para você, para que você possa estudar, você possa esmiuçar, porque o conteúdo é muito denso, mas nós precisamos compreender que uma das principais características da utilidade dos dons espirituais, que é justamente aquela que nós já citamos aqui, que é o serviço, né? No reino de Deus, na casa de Deus. Então, o seu aluno, ele precisa entender esse aspecto, né? E ao ponto de compreender que alguns dons específicos, como, por exemplo, o dom do discernimento, né, de saber diferenciar o que vem de Deus ou não, ele é essencial para, inclusive, o cumprimento do projeto, do propósito que Deus estabeleceu para a vida daquele rapaz, daquela moça, porque existem alguns aspectos espirituais que estão intrinsecamente ligados aos projetos terrenos que Deus estabeleceu à vida do jovem, da moça. Por isso que ele precisa buscar, né? Entender qual é o seu projeto, qual é o seu propósito, a sua função. E aí o autor vai trazer isso lá no tópico 3, né? Ele vai trazer isso de uma forma mais detalhada, mas é importante saber a sua atribuição, a sua função, e especificamente em relação ao dom de diferencial que vem de Deus ou não, eu acho que é um dos dons que mais estamos precisando hoje. Não é verdade, irmã Rosângela? Porque É verdade. nós estamos sendo bombardeados, né? O seu aluno, estimado professor, está sendo bombardeado por teorias, né? Teorias da conspiração, por um materialismo terrível. Isso é na universidade, isso é na escola, isso é no meio secular, na própria família, às vezes, ele é bombardeado. E ele precisa entender o que vem de Deus, o que não vem de Deus, né? Dentro do aspecto estritamente do dom, entender o que vem da presença de Deus, quando ele muitas vezes está ali no culto, cultuando, e alguém começa a querer dizer alguma coisa, se dizendo que é Deus que está falando, mas não é Eu, Deus que está falando. eu não vou longe, não, sabe, irmão Lina? Eu gosto muito de ficar em casa mesmo, de olhar para dentro de casa, né? Porque às vezes a gente olha muito para fora e dentro de casa o negócio não está muito bom. E aí eu não vou muito longe, porque uma vez também estava na igreja e uma pessoa, né, se manifestou e estava lá, como a gente diz aqui no Nordeste, quem é do Sul, do Sudeste, não vai saber, a gente diz todo encriquiado, mas a pessoa estava contorcida e falava línguas estranhas, né? E aquilo ali a gente precisa ter discernimento. E aí vem um irmão para expulsar aquele demônio, né? E o pastor lá na frente, infelizmente, né? Ele disse que aquilo ali não, isso aí não é demônio, não. Isso aí. Então, eu não sei se ele teve algum propósito específico, mas é algo que a gente precisa, a igreja precisa saber que existe, né? Que está ali, e às vezes está acontecendo ali aquele movimento, e o irmão ficou ali sozinho, graças a Deus ele conseguiu, né, expulsar aquele demônio, e a pessoa estava lá, toda revirada e falando línguas estranhas. Então, não era uma crise epilética, não era um problema não sei o quê, era realmente uma ação maligna, e acontece isso na igreja de uma forma muito grosseira, e a igreja estava lá, né, fazendo seu louvor, e eu agradeci a Deus. Estava eu e outro rapazinho no som, e eu agradeci a Deus porque tinha dado certo ali. A gente ficou em oração, né? Eu e aquele menino e o irmão que estava orando, ajudando ali em oração. Mas acontece uma coisa dessa dentro da igreja e a gente ali dentro, todo mundo não prestou atenção, não teve discernimento, né? Então a gente precisa ensinar a esses meninos, né, e meninas, para que eles possam, para que a gente possa, né, que isso é uma atividade que a gente, como crente, não é porque estou com 100 anos, já estou maduro, não. A gente precisa cultivar, né, esses nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar isso, que
fica tão próximo da gente, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então, a criança, né, e o adolescente, eles vão ali testemunhar muitas coisas e eles não vão saber, né? Muitas vezes não vão discernir. Então, a gente vai ensinar para eles, para que eles possam pedir no final do texto, né, o comentarista ele vai dizer isso, orar, pedir a Deus esse discernimento, pedir a Deus essa sabedoria para poder discernir, né? Porque muitas vezes eu até acho fácil quando é uma coisa assim, algo secular, né? Como a gente costuma, que eu não gosto dessa distinção do secular, eu não gosto, eu acho que nós somos um, eu gosto dessa... nós somos um no mundo, e aí a gente tem só momentos e funções e atuações, mas nós precisamos compreender, né, que esse nosso papel como crente e estamos aqui no mundo, eu acho mais fácil olhar para lá e aí a gente discernir, né? Mas quando chega dentro da igreja, que a gente vê muito essa questão dos irmãos, né? Tá ali inchado, como a gente diz aqui, no orgulho, né? Que o texto bíblico ele vem falando muito sobre isso, né? Da igreja. E aí a gente vê também, como eu falei no início, né? Que as crianças elas passam a reproduzir isso assim inconscientemente. Elas não vão, eu vou fazer assim que meu irmão fulano, que eu acho bonito. Lógico, ela acha bonito e tudo mais, mas ali naquele entorno ela passa a reproduzir isso e ela precisa compreender que aquilo ali não é para o engrandecimento dela, né? Para que ela seja melhor do que o coleguinha, do que o outro irmão. Né? Precisa compreender que é para o engrandecimento da obra de Deus. Para a glorificação do nome do Senhor, né? Pois que o apóstolo Paulo diz, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa é uma verdade na constatação que tudo que venhamos fazer, que seja para a glória do nome do Senhor, para a glorificação do seu reino, né? E eu acho isso maravilhoso, porque aqui não existe, aqui a hierarquia ela é dissipada, né? Aqui não existe mais ricos ou mais pobres, mais altos, mais baixos, né? Aqui todos são iguais, né? Aqui é o Senhor nos nivelando de forma igual, né? E isso é muito maravilhoso. É um princípio, né, que nós precisamos sempre preservar, né? Da É para ser humildade, assim. do reconhecimento, né? Eu gostaria também de colocar aqui para os irmãos aquela divisão, algo que eu peguei aqui do manual, né? O manual da escola dominical. A gente dá sempre uma olhadinha nos materiais que a gente tem, se é cidade para ver, essa aqui é aquela edição do 100º capelle, e aí a gente tem, né, os 9 dons espirituais, né? E aí a gente tem aquele quadrinho que a gente divide, né? Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução, né? E aí eu achei bem interessante, né, quando o pastor Antônio Gilberto ele fala, né, desses dons que ele coloca aqui, dons de expressão vocal. Aí ele diz, né, são 3 os dons de expressão vocal: profecia, línguas, interpretação de línguas. Operam como lábios espirituais da igreja. E acerca desses 3 últimos se nota mais falta de disciplina nas igrejas, como também ocorreu em Corinto. Né? Então, a gente vê lá que o capítulo 14, o apóstolo vem falando sobre isso, mas aí a gente vê também, né, muita indisciplina na igreja com relação aos dons, esses dons de alocução, de vocais ou de expressão vocal, né? Principalmente quando fica todo mundo ali falando em línguas, não dá espaço para interpretar, e às vezes o irmão quer falar e não pode, né? Então a gente tem diversos problemas, eu diria, né? Com relação a essa organização dos dons, né? No desenvolvimento dos dons,
lá no culto mesmo, né? Eu achei interessante porque a gente lê e a gente não, muitas vezes a gente não dá a devida atenção ao texto, né? Mas essa observação, uma simples observação que o autor faz, né? Aqui, essa questão de uma falta de disciplina que perdura até hoje nas igrejas, né? E aí por isso que nosso trabalho, né, como professor, ali é importante para a gente estar esclarecendo aos nossos alunos que vão ser futuros professores, né, futuros pastores, irmãos que vão trabalhar, né, missionários, né, irmãos de círculo de oração, então precisam estar bem instruídos acerca dessa questão dos dons, né? Então, eu acho muito complicado, assim, que eu acho que você tem que participar da escola dominical, né? Para você, principalmente quando a gente tem uma realidade de pregação, não? O autor também fala isso, né? Nas leituras que a gente fazendo aqui na teologia sistemática, o autor ele coloca, né, um dos autores quando fala dos dons, ele coloca isso, que às vezes a gente estuda muito, né, mas não tem não busca essa espiritualidade, e às vezes é muita espiritualidade sem estudo. Então, tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio, estudar, buscar ter esse equilíbrio, né, também no lado espiritual. E aí é importante que a gente também pontue isso na nossa aula para os alunos, né, acerca dos dons, dessa execução, né, desse trabalhar dos dons. Inclusive, o nosso pastor, levando em consideração esse aspecto da organização do culto, né, que era digamos que um déficit que podemos observar na igreja ali em Coríntio, qual o apóstolo Paulo faz questão de trazer à tona essa dificuldade de organização. O nosso pastor, o pastor Reinaldo, ele gosta de falar algo muito interessante, e desde a primeira vez que eu ouvi ele falando, isso ficou na nossa mente, né? Que a igreja é um ambiente, o culto é um ambiente solene, né? Ali nós estamos num ambiente organizado de adoração, de devoção, de entrega ao nosso Senhor, né? E aí traz-nos à tona a importância de prestarmos um culto, né? Um verdadeiro culto ao Senhor, com entrega, com adoração, com reverência à sua palavra, né? É necessário sermos reverentes, né? Temos reverência à palavra de Deus, porque hoje em dia algumas congregações, algumas igrejas, né, acabaram deturpando essa essência do culto, né, por ser um ambiente solene, e acabaram virando verdadeiros palcos de entretenimento. E é muito importante que você, professor, traga essa mensagem aos seus alunos, né? Porque muitos podem dizer assim, ah, eu gosto daquela congregação que eu acho mais divertida, é legal, mas o que tem que ser analisado é o seguinte, será que lá o culto é um ambiente de adoração ao Senhor? Né? Será que lá o culto é um ambiente solene, que o nome do Senhor é glorificado? Né? Nós não vamos entrar aqui por uma questão de ética, no mérito, mas existem igrejas que até ringues são feitos, né, como forma de trazer os jovens, os adolescentes, né, o público mais jovem, para que eles sejam, de certa maneira, venham ser entretidos, né, com aquela realidade, com aquela ambiência, e fiquem à vontade, né, se sintam à vontade a ficarem naquele ambiente, né? E aí eu me lembro muito de Daniel, né? Porque Daniel influenciou a Babilônia e não a Babilônia que influenciou Daniel. Ele não precisou se adequar aos padrões babilônicos, né? Mas precisou apenas servir a Deus e permanecer fiel à sua palavra. Então é importante. Essa igreja aí é da igreja de Simão, o mago. Ai, meu Deus. Porque a gente sabe que a gente vive nesse mundo mercadológico, né? E aí a fé sempre, né, na história, a fé sempre foi um nicho assim, muito proveitoso, né, nesse aspecto. Então, é importante também a gente, se tiver tempo, né, na igreja, a gente pontuar, né,
essa questão, né, que aí, numa igreja dessa, como é que você vai explorar, assim, os dons, hein? Né? É muito complicado, sabe? É bem complicado. Então, a igreja, a gente tem muita intimidade com Deus, né? Porque e por isso a gente precisa se comportar assim, ter um comportamento condizente com essa reverência, não só lá na igreja, no culto, mas em qualquer, eu estendo para qualquer ambiente, né? Em todo lugar a gente é representante de Deus, numa brincadeira que a gente está, numa escola, numa faculdade, num aniversário, seja qual ambiente for, né, a gente vai ser representante de Deus. E numa igreja assim, a gente precisa edificar, mas quando tem esse tipo de entretenimento, né, a igreja sempre tem, não estende nem só para outras denominações, mas aqui e lá aparece um líder de jovem querendo fazer uma inovação, né? E aí a gente tem que ter bastante cuidado, tem pastor que é bastante sábio e tem cuidado com isso, olha, não vamos por aí não, porque já vai por outro viés. A gente tem brincadeira na igreja, pode atrair o jovem, né, o adolescente, eles têm a forma deles, né, de brincar, inclusive, como o irmão falou, a questão do videogame, a gente tem muito ainda preconceito, né? Eu digo isso também como professora, muitos pais têm preconceito com o videogame, mas a gente não tem muitos produtores, né, de videogame, e aí a gente poderia ter um jogo que trabalhasse isso, por exemplo, isso aqui é uma hipótese, né? Eu estou dando uma hipótese para que a gente possa explorar de uma forma sadia, né? Sadia, e aproveitar a tecnologia ou os recursos tecnológicos digitais, outros recursos, outras ferramentas para o reino de Deus, né? A lição ela fala do dom, né? Dos milagres, e aí fala que Deus, eu até anotei aqui, do dom de curar, como o irmão falou, né? Que é lá no ponto 3, quando o aluno vai descobrir quais são os dons dele, e aí a lição diz assim, ele pode curar uma pessoa, mas também pode usar os talentos do médico, né? Dos médicos. E isso não significa que nós devemos perder a confiança do Senhor, ele é dono de todas as coisas, né? Então, quando eu estava lendo essa lição, eu lembrei de um dito que tem aí de um irmão que estava numa ilha, a ilha afundando, e um helicóptero lá, e ele disse, não, eu só vou sair daqui quando Jesus vier me buscar. Conhecida, contada mais, hora é ilha, hora é barco, hora é canoa, hora é navio, enfim. E aí, esse irmão foi lá, só ia sair quando Jesus buscar e afundou lá a ilha, o barco, seja lá o que for, afundou. Ele morreu quando chegou no céu. Ele disse, Jesus, esperei tanto você ir me buscar. E aí ele disse, aí Jesus, mas rapaz, eu não mandei um helicóptero ir lhe buscar. Entendeu? Então, o milagre, né, a cura, por exemplo, que aqui a gente vai ser até o dom de cura, né? Esse milagre ele pode vir pela mão do médico, até porque muitas vezes o médico trabalha todos os protocolos e não dá certo. Acontece ali uma situação no corpo do indivíduo e não dá certo, não tem vida, não tem sucesso a cirurgia, etc, etc. Então, mesmo na mão do médico, a gente tem sim um milagre. Foi a ciência? Sim. Né? A gente, eu particularmente, eu amo essa questão da ciência, tecnologia, gosto de tudo, mas eu entendo que ali também tem a mão de Deus, ali na mão do médico, né? Naqueles recursos tecnológicos, quem fez aquilo ali. Né? Então, e quando não tem jeito, ou quando é fácil ou quando é difícil, o milagre de cura uma febre, né? Como o irmão mencionou, cura de uma doença mais grave, tá certo? Então, tudo isso como diz o apóstolo, né? Vai ser dado ali aquele dom
para o que for útil, no momento necessário, e como Jesus fala, né? O milagre é para a glória de Deus, né? E já encaminhando, queridos irmãos, estimado professor, irmã Rosângela, para a nossa conclusão, surge um questionamento, né, diante de tudo isso que nós já discutimos aqui, e pode ser que esse questionamento surja na mente dos seus alunos, do seu alunato, estimado professor, né? Que seria quais são os meus dons, né? Ele pode se perguntar, os seus alunos podem se perguntar quais são os meus dons. E aí o nosso comentarista, ele nos instrui a buscarmos ao Senhor, né? Pedir direcionamento ao Senhor e entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? E porque Deus está no controle de todas as coisas, no momento certo, o Senhor vai se revelar, né, através de sua palavra, vai confirmar através de outras pessoas, mas principalmente através da sua palavra, que aquele rapaz, aquela moça, foi agraciado por Deus, né, através de presente, foi um dom espiritual, né? Então, é necessário que você, professor, apresente, né, essas informações que são importantíssimas para o crescimento espiritual, o crescimento material da vida daqueles seus alunos, né? Porque aqui nós entendemos que existirá um equilíbrio, né, entre a espera e a confiança. E nós precisamos confiar no Senhor, esperar, mas também confiar no Senhor, porque às vezes, irmãos, demora um pouquinho, né? A gente aceita o Senhor e a gente deseja um dom, e às vezes eu sei o que é isso, porque quando possa ser que na hora que você, professor, estiver ministrando essa aula, o coração dos seus alunos vão estar ardendo, né? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o meu dom, qual é o meu dom, né? E fica o coração ardendo e às vezes possa ser que Deus revele ao coleguinha do lado, né? E eles possam se sentir, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Tenha calma, peça direcionamento a Deus, confie no Senhor e saiba que Deus está no controle de todas as coisas. No momento certo, Deus há de revelar alguns dons específicos, porque outros Deus já entregou a você, né? E aqui fazendo só uma ponte, existem talentos que você executa enquanto ministro, né? Aquele que exerce o ministério na casa do Senhor, no reino de Deus, que é uma forma de utilidade no reino de Deus. Então, eu gosto sempre de pensar que nós não podemos nos sentir inúteis, porque há sempre utilidade no reino de Deus para cada um daqueles que se propõem a buscar o seu reino, né? Então, é importante que você, professor, traga também essas informações. Não é assim, irmã Rosângela? A gente precisa dizer para eles, né, que a igreja não é o céu, ali o templo não é o céu, né? E a gente precisa amar a igreja, né? Amar os nossos irmãos. Não falo a igreja não me referindo ao templo, né? Mas ali a nossa congregação, né? E aí, como na igreja de Corinto tinha muitos problemas graves, né? Como tem na nossa igreja, nas nossas igrejas, nossa denominação, outras denominações, problemas graves, mas mesmo assim a gente precisa amar os nossos irmãos, né? Amar a nossa igreja, para que nós possamos exercer esses dons ali, né? O que o Espírito Santo ele vai nos trazer, um ou mais dons, seja lá como for, para que a gente possa ser esse canal, né, de bênção ali, através desse amor que a gente tem pelos nossos irmãos, né, por esse trabalho ali na nossa igreja, por essas pessoas que estão, né, perdidas no mundo, porque muitas vezes a gente quer a fina força, né, que as pessoas se convertam em tudo, mas a gente apresenta ali esse evangelho, né, esse evangelho de Jesus, e deixa que o Espírito Santo faça o trabalho dele, né? O nosso trabalho é aqui estudar, né? Pedir a Deus que traga, que nos dê esses dons, nos mostre, né? Qual é o nosso dom, quais são os nossos dons ali na igreja, né? Que a gente possa orar, estar conectado com Deus, né? E aí
pedir sabedoria a Deus, como o comentarista diz, ser obediente e praticante da palavra de Deus, né? Como o nosso comentarista bem coloca aqui na lição. E aí o Senhor, uma hora, como o irmão colocou, irmão Gliner, nós vamos descobrir, né? Eles são pequenininhos, estão passando por muitos momentos de descobertas, né? E aí, muito alvoroço, aquela coisa dos hormônios que a gente sempre comenta, mas é para isso que a gente está aqui, para trazer essa instrução, né? Para abençoar, conforme as nossas possibilidades, com o que o Senhor vai nos capacitando a fazer, né? Amém, é verdade. E só para a gente concluir, para fins práticos, você, estimado professor, pode usar de sua criatividade para fazer algumas lições, algumas atividades ali com os seus alunos, né? E a nossa lição ela traz um exemplo como uma atividade que você pode dividir ali em grupos de alunos, né? E aí pode distribuir, cada um pode falar sobre um determinado dom, enfim, são inúmeras atividades, ideias que podem ser apreciadas nesse momento. Né? Pode preparar um painel e destacar os dons apresentados pelo apóstolo na passagem bíblica, a qual foi citada. Né? Por exemplo, mensagem de sabedoria, pede para alguém falar do que tange a mensagem de sabedoria, o que é que ela quer dizer, aconselhamento, revelações, crer no impossível. Então, de acordo com sua criatividade, você pode montar uma atividade ou várias atividades para que nessa dinâmica possa ser melhor pedagogicamente falando, que os seus alunos consigam aprender de uma forma muito eficaz. No final da aula, o professor pode fazer uma caixinha, né? Já levar uma caixinha, uma bolsinha, e pedir para eles escreverem ali o pedido do dom, né? Ou dos dons, e ali fazer uma caixinha de oração, e ali todos vão orar um pelos dons dos outros, né? E eu acho importante isso, a gente está sempre nessa atitude de oração, né? Uns pelos outros. Glória a Deus. Então é isso. Que Deus continue vos abençoando. Eu gostaria de uma forma especial só concluir com uma oração. Não sei se é o costume, mas eu gostaria de concluir com uma oração para que Deus continue abençoando a sua vida. E eu sei que através dessa lição muita gente será impactada através de você, do seu esforço, chamado professor, para estar aqui buscando ao Senhor e aprendendo um pouco mais da sua palavra. Amém? Então, a nossa irmã Rosângela pode fazer essa oração em nome de Jesus? Amém. Deus maravilhoso e santo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui na tua presença, meu Deus, com o irmão Gliner, Pai Santo, e pedimos, meu Deus, por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouve, meu Deus, que vê esse vídeo, meu Deus, nesse momento, que tu abençoe a sua vida, o seu ministério, Senhor, chegue ampliando, Senhor, esse conhecimento, meu Deus, que possamos, Senhor, alcançar vidas, meu Deus, para o teu reino, e possamos fortalecer, meu Deus, nossas crianças, nossos adolescentes na tua palavra. Nos abençoe, nos guarda, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, Deus vos A paz do abençoe. Senhor. Até a próxima.